Você aí, você faz uso de remédio controlado e toma álcool? Vamos lá para esse vídeo entender? Então, gente, esse vídeo aqui é para a gente falar do problema do álcool mais o remédio controlado, né? Que é um perigo realmente silencioso e se a gente não der muita atenção a isso, a gente pode ter problema. Tá? A combinação que muitos fazem aí sem perceber, né, esse risco. E aí a gente vai entender, né? Porque o álcool e o remédio controlado não deve se encontrar e como proteger a sua saúde. Como até você usar isso de forma estratégica, né? E poder driblar esse problema que realmente existe. Então, gente, essa aqui provavelmente é uma das perguntas clássicas, né, num consultório, né, de psiquiatria, é se tomando esses remédios, doutor, eu posso beber álcool, posso beber minha cerveja, beber meu vinho, né? Isso é o que eu mais escuto, né? Uma das coisas que a gente mais escuta e realmente é um problema, né? Se você usa algum remédio controlado, né, principalmente na nossa área, né, antidepressivo, ansiolítico, anticonvulsivo, né, estabilizador de humor, medicamento para TDAH, realmente a gente precisa ter atenção aí no consumo de álcool. Tá? A gente vai entender, né, e saber o porquê isso é um problema. Mesmo uma taça pode fazer mal. Aqui eu vou fazer um parênteses, né, porque a gente sabe que o vinho, tá? O vinho, né? Ele tem algumas propriedades que são até benéficas, tá? Lógico, sempre nenhum médico vai te recomendar, né? Beba vinho, mas a gente sabe que tem sim alguns benefícios, tá? Principalmente cardíacos, né? Primeiro, você tem com o álcool, né? Você vai ter uma certa diurese elevada, né? Ele tem um efeito diurético, né? E aí isso ajuda a reduzir uma pressão cardíaca, né, uma pressão elevada. Não é o tratamento, né, para pressão, mas a gente sabe que ajuda, né? E outra coisa que também tem no vinho é o resveratrol, tá? Que é um antioxidante potente, principalmente cardíaco. Então, você tem sim alguma coisa útil, tá, no vinho, mas o problema aqui, né, que eu tô falando é o uso de remédio controlado com o álcool, tá? Então, a primeira coisa que acontece, né, principalmente, né, quando a pessoa toma num horários próximos, você vai ter uma anulação do efeito terapêutico, né? Então, o álcool ele realmente pode impedir que o medicamento funcione corretamente, né, reduzindo ou eliminando completamente seu efeito terapêutico, comprometendo o tratamento. Então, às vezes a pessoa está tomando remédio e não está fazendo tanto efeito, ou principalmente não faz efeito naquele dia que ela consome álcool. Tá? E isso tem muito a ver também com o horário, né? A pessoa que usa no horário da medicação, e principalmente, né, gente, a gente sabe que quem usa aí o álcool próximo ao remédio controlado pode ter esse efeito aí e prejudicar o efeito terapêutico da medicação. Então, se for tomar, não tiver jeito, né? Pelo menos tenta tomar o mais distante possível da medicação, né? Então, isso já ajuda um pouco, tá? Aqui eu estou falando bem prático, né? O indicado não é tomar, mas aqui eu estou sendo bem prático, né? De como a gente pode fazer isso de forma que não te der problema. Então, né? Realmente você ter esse problema aí do álcool, ter essa interação medicamentosa aí com remédios controlados, né? E você pode ter algumas combinações, né, algumas medicações que você pode ter uma potencialização do efeito. Então, algumas você pode cortar o efeito e outras você pode potencializar, né? E a combinação ela realmente pode ter esse efeito adverso, informando sintomas leves em reações graves e potencialmente perigosas para a sua saúde, né? Então, realmente tem que ter esse cuidado, né, de não misturar álcool com remédio controlado, né? Parece uma coisa óbvia, né? Mas realmente a gente tem que ficar de olho nisso, que isso é um problemão, né? Tem algumas interações que realmente são imprevisíveis, né? Cada organismo vai reagir de uma forma diferente, então não dá para saber sempre o que pode acontecer, né? Uma vez a pessoa me pergunta, mas o que pode acontecer se eu tomar? Olha, não dá para eu ter 100% de certeza no que pode acontecer. A gente sabe que alguns têm, principalmente os hepáticos, eles têm uma redução do efeito, né? Tem alguns outros que podem ter um aumento do efeito, então isso depende muito do que você está tomando, da combinação, né? E pode ter uma emergência médica, né, até, se você ter essas misturas, né? Então, realmente é uma coisa preocupante. Os riscos comuns, né, dessa mistura aí, né? Você pode ter crises e convulsões, né? A mistura pode causar crise convulsiva, especialmente pessoas com história de epilepsia ou que usam anticonvulsivante, né, os estabilizador de humor. Isso pode acontecer, né? Pode cortar o efeito e aí você acabar
desencadeando uma crise ou de ansiedade ou de convulsão, e isso é muito ruim realmente, né? Algumas combinações você potencializa o efeito sedativo, muita gente usa isso aqui de forma muito equivocada, né? Ah, vou dormir melhor. Nossa, vai ter problema, gente. Você vai ter uma sonolência extrema, né? Você pode ter desmaio, até depressão respiratória, casos muito graves que a gente vê aí noticiando às vezes, né? De umas tentativas de situações que são muito ruins, né? Para a pessoa. E nem sempre a pessoa faz com intenção, né? Às vezes a pessoa faz ali, mas não com essa intenção, mas acaba tendo um desfecho aí muito negativo, né? Então é importante sim evitar essa combinação aí, tá? Pode gerar confusão mental, desorientação, dificuldade de concentração, lapsos de memória, né? Essa mistura de álcool aí com psicotrópicos. O seu fígado não dá conta dos dois, né? Seria isso. Então, o fígado é principalmente responsável pela metabolização do álcool, também quanto os seus remédios. Então, quando eles estão presentes, acontece uma competição por esse processamento. Então, acaba que gera uma competição, né, por esse processamento. O álcool geralmente tem prioridade, atrasando a eliminação de medicamento. Então, o medicamento pode aumentar o efeito dele, tá? Isso pode levar a um cúmulo tóxico de remédios no organismo, né? E aí acaba que você vai ter um problema também. Ou eliminação acelerada, reduzindo sua eficácia, que é o mais comum, né? Você tem a redução da eficácia do remédio, porque o fígado precisa trabalhar muito para metabolizar esse álcool que está entrando. E aí, com consequência disso, o remédio vai a reboque, né? E aí acaba que você perde o efeito também no remédio, e às vezes, o remédio não está fazendo efeito, né? Ou tem dia que faz, tem dia que não faz, pode ser por causa da interação com o álcool. Tá? Então, essa sobrecarga hepática aí pode, a longo prazo, também causar dano ao órgão hepático, né? Você pode ter uma cirrose aí, né, precoce por causa dessa situação de estar misturando, tá sobrecarregando o fígado. Então, tem medicamentos que têm maior risco de interação, né? A gente sabe que um antidepressivo, especialmente inibidores de recaptação de serotonina, como fluoxetina, sertralina, pode causar tontura, confusão, sedação quando combinados com álcool. Então, pode sim ter um problema desses efeitos. Benzodiazepínicos, como o alprazolam, como a diazepam, tem efeito potencializado do álcool, isso é bem descrito, a gente sabe muito bem disso, né? Aumentando até o risco de depressão respiratória, coma e morte, né? Infelizmente, tem quadro que chega a esse estágio aí, né, quando abusado, né, o álcool e o benzodiazepínico realmente é uma situação muito ruim, catastrófica mesmo. Estabilizadores do humor, como o lítio, né, quando combinados com álcool, pode causar desidratação, tá, e alteração de inibição do medicamento, levando à toxicidade. Então, o lítio, por exemplo, você tem um nível que tem que estar no sangue certinho, né, e quando você usa o álcool, você acaba desidratando, perdendo água, e essa quantidade que era normal acaba sendo superior por causa de concentração. Então, o sangue está mais concentrado, também vai concentrar mais essa medicação, e aí acaba levando a problemas sérios, né? Medicamentos para TDAH, como metilfenidato e estimulante, pode mascarar os efeitos depressores de álcool, levando a um consumo excessivo e acabando sendo intoxicado pelo álcool, né? Então, a pessoa às vezes não se dá conta, mas está bebendo muito e aí chega numa situação dessa. Então, como evitar os riscos, né, gente, sem abrir mão aí da vida social? Isso é uma das coisas que provavelmente as pessoas mais, né, falam comigo, né? Como é que a gente vai fazer, né? Tem tal festa, né? Tem final do ano, tem essas coisas, então tem que ter estratégia, né, gente? Então, tomar drinks alternativos, né, nessas festas aí sem álcool, né? Que seria, né, sucos naturais com água com sabor, né, refrigerante com água com gás. Tem a cerveja sem álcool, né? Mas é cerveja. Mas é sem álcool, gente. O problema aqui é o álcool, né? Não é a cerveja em si. É o álcool da cerveja. Então, se você tirou o álcool, mas não vai ter o efeito, né, do álcool. Realmente não vai ter o efeito. Mas você não vai deixar ali de socializar, né? De ter uma vida social ali, né? Numa festa, alguma coisa assim. Você leva lá a cerveja diferente, né, e toma a sua cerveja diferente sem problema nenhum, sem você alterar a sua medicação, sem você ter esses efeitos colaterais, né? Ou estratégias sociais, né? Seja um motorista da rodada, né? O famoso motorista da rodada aí, né? Você pode, né, avisar o amigo sobre essa sua restrição, ó, tô tomando remédio, né? Controlado. Principalmente, gente, quando a pessoa está tomando uma dose muito alta, depois que a pessoa está fazendo desmame, já está com bastante substâncias naturais, não vai ter esse problema dessas interações, né? Então, é uma questão de calma, né? A gente vai chegar lá, né? Nosso trabalho é esse, né? De chegar ao desmame dos remédios controlados, né? Promover coisas mais naturais e com certeza vai chegar um ponto que você não vai ter mais esse remédio controlado
te bloqueando essa situação, tá? Tenha sempre uma bebida à mão, né, para evitar ofertas, né? Então, assim, é bom você estar sempre ali com um refrigerante, ó, alguém vai querer te dar algum álcool, não, eu já tô bebendo aqui, né? Não vou beber mais nada, né? Eu vou beber só isso aqui. Tá? Então, lembre-se que a sua saúde e o seu tratamento são importantes, são mais importantes até que a pressão social para você poder beber, né? Tem essa pressão às vezes, né? Ah, você não bebe, né? Tem essas coisas, essas brincadeiras às vezes que acontecem, né? Ah, bebe pouco. É normal, né, gente? Você ter esse tipo de brincadeira, mas sem deixar que essa pressão vire uma coisa obrigatória, né? De você ter que ir, porque. Não, faz o seu, né? Usa o que você está usando ali, sem álcool, né? E sem problema nenhum em relação a isso. Uma conclusão, né, gente? Sempre é importante você dizer para o médico antes de você beber, né? A gente acaba normalizando muito a questão do álcool, né? Então, acho que é importante você avisar para o médico, né, que você faz tratamento, que você está querendo beber, né? Então, consultar seu médico, perguntar especificamente sobre o consumo de álcool no seu medicamento. Caso único, seu médico pode orientar sobre esses riscos específicos, né? Leia a bula atentamente, verifique se tem contraindicações, interações de remédio, né? Mas o remédio controlado realmente contém alerta específico sobre álcool, é normal, né? Tem que ter esse alerta. E planeje com antecedência, né? Para a ocasião associar, prepare-se alternativas, sabe? Como responder a oferta de bebida alcoólica, né? Compre a sua bebida não alcoólica, né? E aí realmente você não vai ter problema, né? Então, assim, isso não é exagero, gente. Isso é uma prevenção. A combinação realmente do álcool e medicamentos controlados pode ter consequências graves e até fatais. Felizmente tem, tá? E proteger sua saúde, né? E manter a eficácia do seu tratamento. É importantíssimo a gente ter essa atenção aí, tá bom, gente? Gente, esse vídeo dá muito trabalho, gente. Inscreve aqui no canal, curte, comenta aí se você já tomou, já toma álcool e remédio controlado junto. Compartilha com aquela pessoa que você acha que está tomando muito álcool e toma remédio controlado. Tudo de bom para vocês, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.